bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ok, eu queria que vocês aí pudessem, cada um aí, quem puder, né, talvez não precisa ser todos, mas quem puder, comentasse uma coisa que acha importante nesse texto. Vamos lá. Ô, Ney, começa com você aí, vai. Fala uma coisa boa aí desse texto. Eu não sei se é boa, porque eu não sei se a gente pratica, mas aqui, no final das contas, tá falando qual é o caminho, né, da expansão do Evangelho, do atender, né, a missão que Jesus nos colocou, ou seja, não é sozinho, né? Em justa cooperação, né, estarmos juntos, é como sendo um corpo mesmo, o Senhor definiu, né? Legal. Vitor, fala alguma coisa aí. Só que o menino machucou, tá chorando um pouquinho aqui, só ir para um outro lugar aqui. A parte que mais me chama a atenção aqui nesse texto é quando ele fala sobre crescer naquele que é o cabeça, né? É um texto que eu gosto muito. É algo que eu sempre peço, né? Crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Crescer juntamente com Cristo aí, né? É o que me chama a atenção nesse texto. Amém. Muito bom. Sérgio Donizete. Olá, pessoal. Boa noite. O que me chama a atenção é bem o início mesmo. Seguindo a verdade em amor. Isso fala para mim de uma constância, de um equilíbrio, de um foco, de uma persistência em fazer as coisas sempre em amor. Então, seguindo a verdade em amor, não por obrigação, não por constrangimento, não porque os outros estão fazendo, mas algo bem íntimo mesmo lá dentro, esse amor à verdade, à palavra, né? A Cristo, ao seu corpo. Então, para mim, o que me chama a atenção é isso. Amém. Maurício, dá para ligar a câmera e falar alguma coisa aí? Acho que não, né? Fala aí, Berté. Marcelo, eu acho assim que para trazer isso para a nossa vida do dia a dia, Alguma coisa, o que você sim. acha interessante comentar desse texto? Bem objetivo. E eu Não, creio que a gente, tudo que nós formos fazer, tudo que nós temos no dia a dia, eu acho que nós precisamos olhar tudo para Cristo, para que tudo aquilo que nós façamos no dia a dia, olhando aqui para todas as coisas, e para que nós possamos crescer e saber aquilo que nós fizemos, se agradou o Senhor, ou não, se não se agradou, e para que nós tenhamos uma reflexão de tudo isso durante todos os dias. amém. Sérgio Costa. Liga o microfone aí, Sérgio. Sim, é isso mesmo que eu ouvi o irmão falar, né? Quando fala assim, né? Seguindo em verdade, em amor, né? Crescemos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Eu tenho aprendido a cada dia de que tudo que nós estamos fazendo tem que fazer como se fosse para Cristo, né? Até mesmo em situações de conflito, eu lembro, eu tenho me controlado, gente, eu tenho me controlado assim. O que será que Cristo ia fazer nessa hora? Então, assim, a gente tem que sempre se posicionar
como se fosse Cristo, né? Eu estou vendo aqui como se fosse Cristo vendo, né? Vendo vocês aqui. Então, eu penso assim, né? Eu só vou crescer se eu começar a enxergar as coisas segundo a Cristo. Amém. Bom, eu fiz essa introdução, que é importante a gente entrar nesse texto 15 e 16, tentar extrair, né? E eu quero mostrar hoje uma coisa importante, que vocês, quando pegam um texto, olhem bem o contexto desse texto, ok? Porque, por incrível que pareça, a gente acaba não prestando muita atenção no texto. Alguém quer participar? Quem quer falar? Pode falar, Binério. Ah, tá. Então, eu quero mostrar para vocês a importância de estudar o texto inteiro. Então, se você concentra só no 15 a 6, você está enxergando de uma maneira. Mas quando nós pegarmos ele inteiro, nós vamos ter um outro entendimento, ok? Ô, Ney, pode tirar o seu, que eu vou colocar agora o PowerPoint aqui. Ok. Eu vou falar sobre 3 essências da igreja. E olha, quando eu falo essência, eu estou querendo dizer de algo que não pode faltar. Por exemplo, se tirarmos o oxigênio aí da sala onde você está, aí não vai ter vida, vai estar todo mundo morto. Então, a essência é algo que não pode faltar. E se faltar isso, nós não somos igreja, ok? Então, são 3 essências da igreja que nós vamos ver nesse texto aí. Bom, primeiro, vamos entender o propósito eterno de Deus. Muitos de vocês já viram sobre o propósito eterno de Deus. Só que nós estamos falhando um pouco no entendimento e aplicação, principalmente do propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é uma essência, ok? O propósito eterno de Deus é o propósito que está acima de todos os propósitos. Todos os propósitos se submetem ao propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é onde todos os outros propósitos se cumprirão. Em outras palavras, todos os nossos propósitos devem se direcionar ao propósito eterno de Deus. Então, todos os nossos propósitos, trabalho, o ministério, né, e até a família, tudo tem que estar submetido a esse propósito eterno de Deus, ok? E o que é esse propósito eterno de Deus? Deus, na eternidade passada, ele vivia em... Isso é importante entender. A Trindade é uma comunidade formada por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles viviam em amor, honrando um ao outro, servindo um ao outro, né? E eles viviam nessa comunhão, né, intensa entre eles, e eles, então, decidiram criar uma comunidade que refletisse a imagem deles. Então, em Efésios, capítulo 1, de 4 a 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes de criar o mundo, antes de qualquer outra criação,
e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, ele, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram criar uma família, uma comunidade de muitos filhos que refletisse a imagem da Trindade ou refletisse a imagem de seu filho Jesus. Então, o propósito eterno de Deus é definido assim: ter uma família, através do Espírito Santo, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Como você vê, Deus criou o homem com essa visão de uma família, só que no meio do caminho houve a queda e a condenação. E com Jesus ele restaurou, né, e a salvação, e ele, então, continuou com esse propósito eterno. Ele se chama propósito eterno porque ele começou na eternidade passada e ele vai continuar por toda a eternidade. Quer dizer, Deus, ele vai ter essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus por toda a eternidade, ok? Agora, uma coisa importante, a gente entender o propósito eterno de Deus e as três metáforas da Trindade. O homem foi criado à imagem da Trindade. A gente diz, normalmente, que o homem foi criado à imagem de Deus. Tá certo. Mas ele foi criado, e fica claro em Gênesis 1:26, que ele foi criado à imagem da Trindade. Diz assim: também disse Deus, façamos. Quem que é o façamos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem à nossa imagem. Imagem de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado à imagem de Deus, mas aqui em Gênesis 1:26, nós vemos no Deus triuno. O homem foi criado à imagem da Trindade. Ok? Captaram isso? Então, por isso, o propósito eterno de Deus pode ser entendido através das três metáforas da Trindade. E as três metáforas da Trindade, elas são encontradas em Efésios 2:16-22. Diz assim, 2:6, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Então, a primeira metáfora da Trindade é Jesus, né, que fala do corpo. Então, o corpo de Cristo. Depois, 2:19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois o quê? Família de Deus. Então, família de Deus. E aqui, em Efésios 2:20-22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E nós vemos lá em Coríntios que ele chama o templo do Espírito Santo, que é a habitação do Espírito Santo. Então é interessante você enxergar essas três metáforas como sendo a imagem da Trindade. Então, você pode dizer assim, o propósito eterno de Deus é ter uma família, um corpo, uma habitação, através do Espírito Santo, de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus, ok? Por quê? Porque quando a gente fala ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, essa família é o corpo de Cristo. E essa família é também
a habitação do Espírito Santo, ok? Então, por que isso é importante? A importância de entender as 3 metáforas da Trindade. Porque o cumprimento do propósito eterno de Deus é edificar o quê? Uma família, essa família é um corpo e essa família é uma habitação. Então, quando a palavra falar de edificação, ela se refere o quê? À edificação de uma família, de um corpo ou de um templo, certo? Então, nós estamos edificando um corpo. Nós estamos edificando que é uma família. Nós estamos edificando um edifício, uma habitação, um templo do Espírito Santo. E isso é cumprir o propósito eterno de Deus. Poucas pessoas fazem essa ligação. Então, quando na palavra você vê edificação do corpo, está se referindo ao quê? Em cumprir o propósito eterno de Deus. Vocês entenderam? Quando se falar da edificação de uma habitação, o que é isso? O propósito eterno de Deus. Quando se falar da edificação de uma família, se está falando do propósito eterno de Deus, ok? Porque você vai ver agora a diferença que fará ao entrarmos no texto de Efésios 4, de 11 a 13, tá? Os 5 ministérios de Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento dos santos, catartismos, que significa capacitar, equipar, aperfeiçoar, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos refletir nesse texto. Os 5 ministérios, eles foram criados com vistas ao quê? A equipar, a capacitar os santos, para que os santos façam o quê? Exerçam seus ministérios. E eles, exercendo seus ministérios, eles edifiquem o corpo de Cristo. Então, o que é importante entender nessa linha aqui? Que os 5 ministérios não é só para equipar os santos, mas é equipar, capacitar os santos de tal maneira que os santos exerçam o seu ministério e edifiquem o corpo de Cristo. Se você equipar os santos e eles não exercerem seu ministério, ou se eles exercerem o ministério, mas não edificarem o corpo de Cristo, e eu vou mostrar que nós estamos edificando um corpo. É diferente de você pensar em edificar indivíduos. Eu vou mostrar a diferença disso. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, a gente tem uma mentalidade individualista. Eu vou trabalhar um a um, tal, não sei o quê. Mas nós temos a visão de edificar um corpo e não indivíduos apenas. É lógico que para edificar o corpo você precisa trabalhar nos indivíduos, mas estamos edificando o quê? Não indivíduos, um corpo, ok? E o que é a edificação do corpo de Cristo? É o quê? Você está cumprindo o quê? O propósito eterno de Deus. Vocês entenderam? Poucas pessoas enxergam isso. Então, os 5 ministérios, eles estão trabalhando aqui para cumprir o propósito eterno de Deus. Porque edificar o corpo é trabalhar no cumprimento do propósito eterno de Deus. É alinhar
o propósito da igreja com o propósito eterno de Deus, que é o propósito acima de todos os outros propósitos. Então, aqui, quando ele diz, né, no versículo aí em cima, está em negrito para o quê? Dos santos para o desempenho de serviço, para edificação do corpo de Cristo. Propósito eterno de Deus. Agora, o propósito final é a edificação do corpo de Cristo. Por isso que é importante, a linha tem que chegar até aqui o final. Se ela parar nos santos exercendo seus ministérios, não atingiu. Porque os 5 ministérios, o objetivo é edificação do corpo. No final desse estudo, então vocês não saiam antes, no final desse estudo, eu vou mostrar uns desenhos que vão ser muito importantes para vocês entenderem a diferença de edificar indivíduos e edificar um corpo, ok? Então, até que todos, olha aqui, a ideia não é um grupinho ou uma pessoa, é todos, porque nós estamos trabalhando como corpo. A mentalidade é de corpo. Cheguemos a uma unidade. Então, corpo tem que ter unidade. Não é cada um para um lado, cada um pensando de um jeito, cada um fazendo o que quer. Não. Todos chegamos a uma unidade de fé. No pleno conhecimento, lembra que eu falei da centralidade de Cristo? No pleno conhecimento do Filho de Deus, de Jesus. E esse pleno conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual, gente. É um conhecimento experiencial, de você viver, entender e se relacionar com esse Cristo vivo. A perfeita varonilidade. Essa expressão é maturidade. Varonilidade atingir, você não é mais criança, você é um homem. Então, ser um varão. E a perfeita varonilidade é uma maturidade perfeita, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Muita gente entende de maneira individualista. Eu chegar à estatura da plenitude de Cristo. Gente, uma pessoa nunca vai conseguir refletir completamente a Cristo. Mas, porque Jesus ele era completo, ele tinha todos os dons, ele tinha toda a sabedoria, ele era completo em si mesmo. E nós, como igreja, em unidade, com relacionamento, conhecimento de Jesus, levados a uma maturidade, nós vamos, não é um indivíduo, mas nós, como corpo, podemos refletir a Cristo aqui na Terra. Por isso que fala estatura da plenitude de Cristo. É como se a igreja, nós, né, a igreja, a comunidade de cristãos, refletíssemos a Cristo, né, a plenitude da estatura, como se Cristo estivesse aqui na Terra, Ele mesmo, porque a igreja ela vai ter os dons, mas um indivíduo não vai ter todos. Então, a igreja já pode refletir, e essa é a ideia do corpo refletindo a imagem de Cristo. Não é um indivíduo, porque uma pessoa não consegue, mas o corpo consegue refletir a imagem, a Cristo aqui na Terra, ok? Deu para entender isso aqui? Então, Efésios 4, de 11 a 13. Vamos pular o 4. É semelhança de Jesus como corpo, ok? Vamos agora pular o 14, vamos no 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, 15 e 16, né?
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação desse mesmo amor. Bom, nós vamos falar primeiro da primeira essência aqui, que é Cristo. Sem Cristo não existe cristianismo. E aqui, Cristo é como cabeça. Porque não existe um corpo sem cabeça. Não existe. E como eu falei da outra vez, né? Parece que Cristo, né? Porque cabeça, né? Significa senhorio e centralidade de Cristo, mas Cristo comandando a igreja, comandando o corpo. Então, parece que Cristo, ele não está comandando, é que nem a rainha da Inglaterra, né, que faleceu, que era adorada, celebrada, né, as pessoas se prostravam, tudo, mas ela não comandava, quem comanda é o parlamento. Então, Cristo está meio como a antiga rainha da Inglaterra, ou o rei Charles, né, agora, que governa, que é o rei hoje, mas ele não governa. Então, o senhorio e a centralidade de Cristo está muito relacionada com Jesus como cabeça. Porque se ele não reina nas nossas vidas individualmente, se nós aqui somos uma igreja e ele não é o senhor da vida do Sérgio, não é o senhor da vida do Massal, ele não é o senhor da vida do Ney, como é que Jesus vai ser o cabeça desse corpo? Não vai ser. Então, está muito interligado o senhorio e a centralidade de Cristo, e esse é o ponto-chave que nós vamos ter que trabalhar na igreja e na nossa vida, o senhorio e a centralidade de Cristo. Como é que Jesus vai comandar uma igreja que não vive o senhorio dele? Não adianta. Durante a semana, ninguém nem está aí debaixo do senhorio de Cristo, e nem na centralidade de Cristo, ok? E outra coisa, a expressão cresçamos em tudo. Cresçamos em quais coisas? Em tudo, em todas as coisas. É um princípio de crescimento. Então, se não tem uma cabeça regendo tudo, esse corpo poderá ter um problema sério, em vez de crescer, ele vai definhar. Então, a cabeça é fundamental para que o corpo tenha saúde e cresça. Então, esse é um princípio de crescimento. É Jesus como cabeça. Agora, se ele não está sendo cabeça da igreja, olha, eu não sei se essa igreja está crescendo com saúde. Eu não sei se essa igreja não está disforme. Então, é uma questão muito importante. Jesus como cabeça. Então, a primeira essência é Cristo e Cristo como cabeça. Ok? Agora, vamos voltar para o versículo 14. Cuidado com o engano. O 14 diz assim: até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo, né? O 13. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados por todo o vento de doutrina. Aqui não é heresia, viu, irmão? É doutrina. Então, vem várias doutrinas aí, né? Por exemplo, vem movimento de batalha espiritual, movimento de cura, movimento de adoração, movimento de célula. Vem vários ventos de doutrinas. Com esses movimentos,
vão surgindo doutrinas que não necessariamente são heresias, mas as doutrinas sutilmente podem nos levar a uma distorção. Então, olha, essas doutrinas, com a artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao quê? Ao erro. Então, é o easy, é invisível, é sutil e é imperceptível. Então, vem os movimentos, né, que ele chama de vento de doutrina. Vem esses ventos de doutrina, vem esses movimentos com as suas doutrinas, não é isso que vem? Agora é isso, agora é aquilo, e pá, pá, pá. Movimento do Espírito Santo, movimento da libertação, movimento da prosperidade, movimento. Então, eles vêm com o vento de doutrina e as artimanhas dos homens, e com astúcia, eles vão nos induzir ao erro. O que eu quero mostrar para vocês? Os caras enfatizam tanto o 11 e o 12, o 11 e o 12 e o 13, ficam enfatizando, falam 5 ministérios, 5 ministérios, 5 ministérios, 5 ministérios, e eles colocam, por exemplo, olha, isso aqui eu peguei na internet, governo dos 5 ministérios. Isso induz a um erro. Por quê? Porque esses 5 ministérios não foram colocados no corpo para governar. Ali diz, com vistas ao equipamento, à capacitação. A função principal dos 5 ministérios é equipar, é capacitar os santos, para que os santos exerçam seu ministério. E assim, eles exercendo o ministério, eles vão edificar o corpo. Quem que vai edificar o corpo? É os 5 ministérios? Não, é os santos exercendo o seu ministério que eles vão edificar o corpo. Então, a função dos 5 ministérios é equipar, né, os santos, é capacitar os santos. Então, os 5 ministérios, eles não seriam a diretoria de uma empresa. Eles não foram colocados como diretoria da empresa, porque eles não foram colocados para comandar, para estar comandando e decidindo e orientando. Não. Eles foram colocados como RH. Quem conhece empresa sabe que o departamento que equipa e capacita é o RH. Então, os 5 ministérios não foram colocados para governar, de acordo com Efésios 4, aí, de 11 a 13. Mas seria interessante que os 5 ministérios fizessem parte do governo da igreja. Eu acho ideal que tenha os 5 ministérios, mas eles não foram colocados para comandar. E olha, se fala tanto no governo dos 5 ministérios, né? E se dá um destaque até o apóstolo, mas olha que no versículo 15 ele diz, no versículo 15 ele fala que quem governa o corpo, quem comanda o corpo, não é os 5 ministérios. Quem governa o corpo, quem decide, quem dirige, quem comanda, quem que é? É os 5 ministérios? Não, é Cristo. E Cristo como cabeça. Vocês entenderam a distorção que fizeram? Que a gente chega nesse texto, a gente só fala dos 5 ministérios, 5 ministérios, 5 ministérios. Ninguém prega nesse texto sobre Cristo e Cristo como cabeça. Então, nós estamos tirando Cristo como cabeça e estamos colocando os 5 ministérios como cabeça. Isso é sutil, né?
Então, são ventos de doutrinas que vêm e, com manipulação, com astúcia, nos induzem ao erro. Então, presta atenção. Olha, não seja como um menino, não vai sendo levado por esses movimentos de doutrina pela artimanha dos homens, astúcia, que nos induzem ao erro. Então, houve esse movimento apostólico de nomear apóstolo, né? E colocando esses caras como governo da igreja. E o governo da igreja tem que ser Cristo. Cristo. Ele, e é esse o nosso grande desafio, que Jesus, ele seja de fato e de verdade o comandante, o general, o rei, aquele que comanda a igreja. Então, quando você vê os tipos de governo que existem no mundo, você vai ver monarquia, você vai ver república, você vai ver parlamentarismo, você vai ver ditadura, vários tipos de governo, e a gente vai ver qual que é o modelo de governo da igreja. É monarquia. A igreja é uma monarquia. Ela tem um rei, um único rei que comanda, que dirige e que é o centro do governo dessa instituição que é a igreja, ok? Então, o segunda essência é o amor. Então ele fala, mas seguindo a verdade em amor. Ok? Então, e ele diz no final, para edificação de si mesmo em amor. Então, duas vezes, né, em dois textos, dois versículos, aparece a palavra amor. Porque a verdade, se ela não tiver amor, ela se torna uma hipocrisia, se torna religiosidade. Então, os fariseus, o problema deles é que eles viviam as leis, eles seguiam os mandamentos, mas sem amor. Aquilo acabava tornando uma hipocrisia. A gente pode dizer que a verdade sem amor acaba se tornando uma mentira, algo falso, algo não genuíno. Por isso eu coloquei aqui, se torna uma hipocrisia e uma religiosidade no sentido negativo, ok? Então, a verdade e a edificação desse corpo, ela tem que acontecer em amor. Então, nós vamos ver depois, eu acho que eu vou dar esse estudo semana que vem, falando sobre corpo. E se você quer ver saúde de um corpo, às vezes a gente confunde comunhão com amor. Ah, nossa, a nossa comunhão ali é tremenda, aí você está na célula, né? É muito gostoso aquela comunhão com os irmãos e tal. Mas aí você quer ver o amor. Amor é sacrifício, é doação. Então, você quer ver o amor numa célula? O quanto as pessoas estão se sacrificando e se doando umas às outras. Então, você vai medir pelo sacrifício, pela doação, e não pelo bom relacionamento, porque é gostoso, né? Tá lá na reunião, comemos, conversamos, a gente desabafa, os irmãos oram, mas até que ponto isso é amor? Amor é um pouco mais do que comunhão, ok? Então, você quer medir saúde de uma célula? Primeiro, amor. Doação, sacrifício, amor incondicional, de todos por todos. Lembra que eu falei?
Amor é um amor corporativo, de todos por todos. Agora, você vê ali que um despreza o outro, tá faltando amor aí. E segundo, o quanto que Cristo é o Senhor, quanto de que Cristo é o centro da vida desses irmãos. Se esses irmãos saem da célula, Cristo não é o centro, não é o Senhor da vida deles, eles só estão lá vivendo em torno dos seus alvos, seus objetivos, ganhar dinheiro, de fazer isso e aquilo. Cristo não é o Senhor, não é o centro da vida deles, também essa célula não é saudável. Entendeu? Então, você quer medir a saúde de uma célula, não vai medir pela animação, porque está animada, porque está vindo mais gente, olha como eles adoram, tal, não sei o quê. Mede pelo amor e mede se Jesus está sendo cabeça, não só do grupo, mas da vida dos irmãos. Ok? E sem amor o corpo é corpo sem vida, ok? É isso aí. Pode estar mais animado que for, né, fazendo uma série de coisas, mas se não tiver esse tipo de amor, né, duas palavras, amor incondicional e sacrificial. Se tiver se houver discriminação, se não houver doação, sacrifício uns pelos outros, então não é o amor genuíno, ok? E o propósito eterno de Deus, que é edificação de si mesmo, em amor. Edificação é o quê? Nós estamos, o quê? Trabalhando o quê? Propósito eterno de Deus, ok? Então, o corpo bem ajustado, consolidado por toda a junta, a justa cooperação, cada parte efetuando o seu ministério, o corpo edifica a si mesmo em amor. Então, edificação é o quê? É cumprir o propósito eterno de Deus. Entenda isso. Coríntios, ele diz lá, né, Coríntios 14, façamos, tudo seja feito para edificação. Edificação. Quer dizer, o propósito lá dentro do grupo, da reunião, é edificar o corpo, que é propósito eterno de Deus. Edificar uma família, edificar uma habitação de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Ok? Então, o corpo funcionando como corpo, ele edifica a si mesmo em amor. Qual que é o problema, gente? O problema nosso é que a gente para o texto no 16. Eu coloquei 4, 15, tem que botar o 16 aí, eu vou corrigir. Geralmente, a gente não para o texto aí e a gente nem sabe o que vem depois. Nem sabe, nem tem ideia. Você tem ideia do que vem depois do 16? E você vai ver que o 16 vai apontar o maior problema, um dos maiores problemas da igreja. Olha só o que vai dizer o 17. 17, 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Essa expressão, isto, portanto, você pode traduzir por essa razão, por esse motivo. E essa expressão está conectando tudo que veio falando lá, né? Dos 5 ministérios, de edificar, né? Até a estatura, a plenitude de Cristo. Cuidado para não ser levado por ventos de doutrina, não sejam crianças, né? E aí, o quê? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, verdade e amor, edificação e amor. Então, diante de tudo isso, então, por essa razão, né? Por essa razão, eu digo, e no Senhor, olha a expressão, eu estou testemunhando, estou falando em nome de Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer. E não mais andeis como andam os gentios. E como é que os gentios andam?
na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmão, sabe o que é o problema nosso na igreja? Nós estamos fazendo igreja da nossa cabeça. Nós estamos guiando a igreja da nossa cabeça. Nós estamos indo pelos nossos próprios pensamentos. E ir pelos nossos pensamentos é andar como gentios andam. Isso é grave, irmãos, porque a cabeça é Cristo, não somos nós. Então, a igreja, ela tem que ser conduzida por quem? Por Cristo. Ele é o centro da igreja. Por isso que eu dei o estudo sobre centralidade. É Cristo, através do Espírito Santo, para a glória de Deus. Mas nós estamos fazendo igreja na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós estamos levando a nossa vida na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Nós estamos, em outras palavras, andando como gentios. Então, ele está falando, olha, por essa razão eu testifico, cuidado, não andem mais como andam os gentios. Porque eles andam na vaidade dos próprios pensamentos. Obscurecido entendimento. Vocês não estão entendendo, vocês estão... A ideia de obscurecido é entenebrecido, é andar nas trevas, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Nós estamos alheios à vida de Deus, pela dureza do seu coração. Nosso coração está duro. Então, irmãos, esse é um dos maiores problemas da igreja hoje. Uma igreja sendo conduzida por homens na vaidade dos seus próprios pensamentos. É tipo assim, Deus mandou você fazer isso. Deus mandou você comprar um carro novo. Deus mandou usar seu dinheiro nisso. Deus mandou você fazer isso, montar esse tipo de trabalho dentro da igreja. Foi Deus que mandou, foi você. Então, o problema nosso é que nós estamos fazendo a igreja na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Isso é sério, não é, irmãos? Porque é uma igreja sem cabeça. Por isso que essas 3 essências são fundamentais. Propósito de Deus, tudo tem que ser feito para edificação, propósito eterno de Deus. Amor, sem amor não existe igreja, não existe algo sólido. E Cristo como cabeça, né? Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu, Massal, já fui em vários eventos e eu nunca vi ninguém pregando nesse texto sobre Jesus como o cabeça. Eu vejo os caras, 5 ministérios, mas ninguém fala de Jesus como a cabeça. Então, eu vejo que o excesso de ênfase numa verdade nos tira a ênfase de uma verdade que está no texto. A gente não enxerga o texto. E outra coisa, quando você lê o texto e para no 16, você não entende a ideia total, porque Paulo continua no 17, 18 e vai em diante, desenvolvendo algo que é muito importante, que vai se confrontar com esse negócio de quem está dirigindo, comandando e edificando o corpo. É Cristo a cabeça? Ou somos nós a cabeça? Então, a vaidade... Nós estamos andando muitas vezes como gentios sem perceber, andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Agora eu vou dar o que é edificar o corpo. Pedro fala em 1 Pedro 2,5a,
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espirituais. Então, Pedro compara cada cristão como se fossem pedras. Agora, presta atenção, um monte de pedras amontoada no chão não é uma edificação. Então, trazer um monte de pessoas para a igreja e deixar lá, no culto, aí do reunião de oração, estudo, mas está amontoada no chão. Isso não é uma edificação. Agora, você trabalhar as vidas, né? Por exemplo, eu vou trabalhar indivíduos, vou burilar eles, né? Então, eu faço um monte de pedras trabalhadas, paralelepípedos, e amontoadas no chão, como está aqui. Isso também não é uma edificação, não é um corpo, não é a família que Deus quer. Por isso que é importante ter as 3 metáforas: família de Deus, corpo de Cristo e habitação do Espírito Santo. O que é uma edificação? Olha bem, você olha aqui, é um monte de pedras trabalhadas, ajustadas entre si, unidas pela argamassa, que é o amor, formam uma edificação. E você vai vendo aqui que há pedras de vários tamanhos, né? Pedras disformes, mas elas são encaixadas. Então, isso aqui é uma edificação, e esses outros 2 não são uma edificação. Agora, olha para a igreja. Nós estamos trabalhando com uma mentalidade individual, nós estamos trabalhando discipulado, estamos trabalhando no caráter das pessoas, tudo bem. Você forma paralelepípedos. Mas você está funcionando como corpo? Então, ser corpo é outra coisa. E a semana que vem eu vou explicar melhor o que é funcionar como corpo, porque nós não estamos ainda enxergando bem o que é corpo. Ou um outro exemplo. Então, estamos edificando um corpo e não edificando indivíduos. Um exemplo, eu vou dar um exemplo, fabricação de carro, tá? Então, carro que seria um corpo, né? Você chega numa fábrica de carro, você pergunta, o que você está fazendo? Aí o cara está lá, ele vai dizer, estou montando a porta. Aí você chega para outro e fala, o que você está fazendo? Eu estou montando pneu. Aí você chega para o outro, né? O que você está fazendo? Estou montando um carro. Então, nós não estamos montando simplesmente Você está montando a parte, mas, na verdade, vocês estão montando o quê? Um carro. Agora, presta atenção nesse desenho. Olha esse desenho aqui. É um carro todinho desmontado. Tem todas as peças de um carro. Tem motor, tem pneu, tem painel, tem a carcaça, tem os amortecedores, tem todas as peças de um carro, mas um monte de peças e partes de carro no chão não é um carro. Então, semana que vem, vocês não percam, eu vou falar, então, o que é ser um corpo e como funciona como corpo. Porque nós não estamos entendendo, nós estamos achando que trabalhar... Aí você tem um ministério aqui, outro ali, cada um dando tiro para um lado, né? E, às vezes, a gente trabalha indivíduos, mas não estamos interligando e edificando um corpo. Estamos montando um monte, trabalhando as pedras, mas deixando no pátio. Ou estamos montando pneu, porta, montando um monte de partes do carro, mas estão todas no chão. Nosso objetivo não é ter essas peças no chão, é montar um carro. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje, as 3 essências, ok? Só para encerrar, eu não vou botar todo mundo para falar, mas alguém quer comentar? Não é para pegar em cima, hein? Pastor gosta de pregar, né?
Tem um aí vai falar 15 minutos, aí, pelo amor de Deus, eu já falei muito. É 2 minutos, 1 minuto. Alguém quer comentar alguma coisa que achou importante? Neizão, você está querendo falar? Só eu tenho um texto aqui, que é em Efésios mesmo. Olha só o que esse texto traz para a gente, em cima disso que você está falando do corpo, né? Começando no 19, em Efésios 1, é qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, agora 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos céus, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Amém. Só Vitor, oi, tá. Vitor, fala alguma coisa aí. O que você achou? O que foi importante para você? Eu gostei muito da parte dos 5 ministérios. Aquele exemplo, para mim, foi muito revelador, né? Dos 5 ministérios como sendo o RH e não o pessoal que está ali na gerência, né? Dessa questão de não precisar os 5 ministérios estarem numa posição diretamente ali como direção, mas eles que vão ser as pessoas que vão equipar os santos, né? Então, para mim, esse exemplo ficou muito claro qual é a função ali dos 5 ministérios, né? Me clareou bastante. Foi muito, muito bom. Amém. Rafael Sanguin. Vem de Olá, pessoal. sanguinário aí, ô Rafael? Não, Carcamano mesmo, italiano. É, eu achei interessante, porque isso aí, na verdade, é uma quebra de paradigma, né? A gente tinha uma visão muito parecida com o que estava. O que a igreja corrente faz isso hoje, né? Mas se a Bíblia fala que, se citou, né? Falar a verdade em amor, porque dá para falar a verdade sem amor. E aí talvez chega nesse ponto que você falou, né? Eu também comungo com a mesma opinião do Vitor, falando sobre aquela figura que não é de gerência, mas é de RH e vai para os lados, né? No intuito de despertar isso no povo, né? Cara, foi muito jóia, foi muito bom mesmo. Eu, assim, saio abençoado hoje. Abinério. Legal que o Rafael falou a verdade, né? Ele saiu abençoado hoje, né? Bom, o que foi bênção aí? Compartilha algo que foi bom, importante para você, Abinério. Mas eu gostei muito dessa parte que o Vitor acabou de falar, né? Sobre essa questão dos 5 ministérios não serem uma força operacional, mas RH, né? Que capacita. Eu achei que é muito feliz usar essa comparação, né? Porque eu acho que isso desmistifica bastante, né, essa questão de nós acharmos que o apóstolo é aquele que vai à frente. É muito pelo contrário, né? Se ele é fundamento, como diz a Escritura, fundamento nunca aparece, né? Fundamento é o que dá sustentação às paredes, né? Legal essa, Abinério. O Berté, quer falar alguma coisa? Liga o microfone. Acho que ele não está sabendo ligar lá. É o celular da mulher, né? Toca na tela aí. Aí. Aí depois, Marcelo, vamos ver a moçada aí, a juventude. Tem uma moçada aí, Leandrinho. Leandro, fala alguma coisa aí, Leandro. Boa noite, prazer estar aqui. Uma coisa que me chamou a atenção
essa ideia de que a gente é governado por Cristo e que tem esse propósito eterno de Deus, assim, né? Eu estou trabalhando numa startup e recentemente teve pessoas que acabaram saindo porque não se encaixaram direito na questão da cultura da empresa, né? E às vezes eu vejo que a gente acaba adotando um pouco isso na igreja, assim, né? No sentido de que a gente não se dá o trabalho de realmente trabalhar nas pessoas para trabalhar o corpo, né? Mas acaba falando, não, se você não se compactua com a nossa ideia, com a nossa igreja, tem aquela outra que se encaixa melhor, assim, né? Então, acho que me chama um pouco a atenção, porque eu vejo que o mundo tem percebido que trabalhar o individual, pensando no coletivo, tem bons resultados, né? Mas pensar que essa é uma verdade, na verdade, bíblica e que nessa perspectiva do plano eterno de Deus, né, do propósito eterno de Deus, faz muito mais sentido, quebra um pouco alguns paradigmas, assim, né, que eu tenho vivido. Amém. Laércio, vamos ver o nosso ancião aqui, né? O mais novo falou, agora o mais velho vai falar. Massal e queridos, o que eu achei interessante também foi em relação aos 5 ministérios, né? Lógico, foi interessante, porque os 5 ministérios, às vezes, leva os membros a personalidade, entende? A exaltar a personalidade e acaba, no geral, esquecendo completamente do cabeça, que realmente deve ser sempre Cristo. Eu achei isso aí fundamental, sabe? A liderança deve ter esse cuidado com os liderados, para que eles possam aprender a não exaltar a personalidade por ser um apóstolo, pastor, seja lá o que for, mas que nesse todo tem um cabeça que é Cristo, que está construindo esse edifício com a graça, né? Então, é isso. Amém. Ok, acho que o tempo já está avançando. Então, não esqueçam que a ênfase do estudo são essas 3 essências. E eu acho que a nossa função é treinar, por exemplo, os grupos, as células, a se conectarem com a cabeça, a se submeterem à cabeça. Mas muitas vezes a gente pressupõe que eles não vão conseguir, então a gente começa a comandar, começa a fazer tudo, e eles se acomodam com a gente comandando. Então, sem querer, nós nos tornamos cabeça, porque eles não vão pensar nada, não vão criar nada, não vão fazer nada, porque a liderança da igreja que decide, a liderança da igreja que dá o estudo, a liderança da igreja que faz. E nós precisamos treinar cada célula a se conectar à cabeça, a viver o amor, a cumprir o propósito eterno de Deus, que é trabalhar o corpo, fazer tudo para a edificação do corpo e funcionar como um corpo. E a microcélula é fundamental para resgatar a vida de corpo. Depois eu vou mostrar isso, que na minha visão, eu acho que a célula já ajuda, mas a microcélula vai funcionar bem melhor. Ok, irmãos? Então, essências são 3 que eu coloquei aqui. Jesus como cabeça, amor e propósito eterno de Deus. O que é o propósito eterno de Deus? Às vezes o propósito eterno de Deus ele fica lá na parede, parece. A gente não enxerga. Mas toda vez que você vê edificação, o que é edificação? Edificação do corpo, não de indivíduos, que eu falei. Edificação do corpo se refere o quê? Ao propósito eterno de Deus, que é edificar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Ficou claro, irmãos? Acho que sim, né? Espero que sim. Eu vou mandar esse estudo para vocês aí no grupo, tá bom?